consciência social, qual é a minha consciência social, qual é o peso da minha consciência social, né? E às vezes algumas pessoas criticam, mas é o meu direito de ir e vir. Não existe isso. O seu direito de ir e vir só existe porque existe o outro. Esse sopesamento, essa ponderação só existe quando existe o outro. Então, esse princípio do outro, vamos dizer assim, da alteridade, do altruísmo, é muito importante para a questão da própria sobrevivência humana. E aí, talvez, todos esses verbos, a conjugação de todos esses fenômenos, essa profusão de entendimentos, talvez seja o significado basilado do amor. Porque existe o amor ágape, o amor eros, existe o amor, várias espécies de amor, mas esse talvez seja o significado basilado da convivência em sociedade, da necessidade da gente entender o amor ao próximo. Que aí eu estou falando da perspectiva filosófica, mas também cristã. Que foi isso que nós entendemos da perspectiva que Cristo trouxe para nós, o entendimento que Cristo trouxe para nós. E essa é a compreensão que eu trouxe para o livro. Qual é a nossa natureza? Não é boa? Não é mal. Esse é o entendimento que eu adotei, sempre tentei adotar e fundamentar, né, como uma perspectiva minha. Nossa natureza é boa, mal, é um quadro branco, como diria Locke. Eu não entendo assim, eu entendo que nós somos muitas vezes egoístas e é por isso que nós falamos de natureza humana. Mas cadê a esperança, né? E aí, no decorrer do romance, a gente vai entendendo. Não, eu vou já querer falar um pouco mais sobre o livro, mas assim, não vamos perder esse fio da meada aqui não, porque quando você fala sobre consciência social, eu acho, pelo que eu vejo, assim, eu sou uma pessoa bem antissocial, entendeu? Mas não... Também era. Entendeu? Mas o pouco que eu vejo exemplares da sociedade, eu me questiono se consciência social não é uma coisa muito elitista, entendeu? Porque o povão, ele tá preocupado com N coisas antes da sociedade, entendeu? Antes de se entender como indivíduo que vive em sociedade e tal. E também tem o caso da humanidade. As pessoas, você abriu um ponto interessante, que eu sempre falo aqui com o pessoal, que as pessoas sempre falam, cadê a humanidade dessa pessoa, desse indivíduo? Cadê a humanidade do outro? Aí eu falo, no meu entendimento de humanidade, o ser humano, ele é mau. Entendeu? Sim. Ele é ruim. Ele foi uma pessoa... Ruim assim, né? Faz coisas ruins para os outros, em benefício próprio. E não me assusta certas coisas que o ser humano faz. E eu não boto culpa na humanidade. Não acho que a humanidade, religiosamente falando, ela foi trazida como uma coisa... O ser humano fosse uma coisa boa, né? Fosse um ser bom por ser a imagem e semelhança e tal. Deve ser por causa disso, eu não entendo. Mas... Sempre me batia, sabe? Quando a pessoa vinha assim, esse cara não é humano. Eu falava, não, isso é uma atitude muito humana. Mas assim, uma atitude humana primitiva, uma atitude humana que não vive em sociedade. É outro problema psicológico aí. Eu estou tentando lembrar o nome do autor que falou que o homem que vive fora da sociedade, eu refleti muito sobre isso, né? Ou ele ou ele é um deus... Ou ele como é que ele dizia? Ou era um deus ou era um doente, alguma coisa desse sentido, né? Eu era também muito antissocial, tinha essa percebi de me afastar da sociedade, porque eu via, assim, o ser humano como ruim. Que, inclusive, a ideia de Hobbes, diz que o Hobbes falava, o contratualista Hobbes, Thomas Hobbes, e o homem é mau por sua natureza, tal que o Estado foi criado como um demônio, o Leviatã. O Estado é o Leviatã, né? O Estado seria o Leviatã. Eu também tinha essa perspectiva, mas aí quando você me fala... O Leviatã, quando você fala Leviatã, é um monstro maior do que o monstro humano, isso, né? Que exatamente. É por causa esse parentesco de que, ó, você pode até ser ruim, mas o Estado é ainda pior. Então se comporte. Se comporte, exatamente isso. Mas essa ideia, na minha percepção, eu superei, porque até mesmo nesses questionamentos, inclusive, eu comungo com essa ideia e via e questionava, sempre tive essa ideia de questionar, e eu via as pessoas, realmente, essa pessoa não foi humana, essa pessoa não sabe o que é humanidade. Mas essa ideia de humanidade que vem previamente estabelecida, eles entendem a humanidade como algo bom. É porque é bíblico e a gente vive numa sociedade cristã, majoritariamente cristã. Assim. Mas a natureza humana, como diria Rousseau, dizia que o homem era bom e ele era corrompido pela sociedade, né? O homem era bom e era corrompido pela sociedade. Que aí depois é bom que o Rousseau... exatamente. Essa indagação de Rousseau causa muita coisa na internet. O homem é bom. E eu vou trazer essa perspectiva. E o Locke dizia que o homem era um quadro branco. É como se o homem já
viesse para ser produzido em sociedade, ele viesse ser construído na sociedade que ele se insere. Eu vim de um contexto de violência, de violência doméstica, né? Vendo violência e sofrendo violência doméstica, e eu poderia ser a pior pessoa, ter sido construído como a pior pessoa que eu poderia conhecer, até mesmo eu mesmo sendo ruim. Mas graças a Deus, vamos dizer assim, esse é o ditado popular, né? Eu não vejo mais assim. Eu vejo que o ser humano tem esse entendimento. Todos nós temos entendimento do que é bom, vamos dizer, pelo menos na perspectiva social, o que é bom e o que é ruim. Nós sabemos que matar é errado, mas ainda existe a morte, né? Existem essas repercussões. Sabemos o que é crime, mas tem gente que pratica. Sabemos o que é ilícito e pratica. Essa é a questão desse contraditório, desses opostos, dessa dicotomia, que eu digo que o ser humano ele é contraditório. E para si, como você já falou inicialmente, ele é egoísta. O ser humano ele é egoísta, egocêntrico, e nessa perspectiva surge a hipocrisia. Que mesmo eu sabendo o que é certo na perspectiva humana, o que é errado na perspectiva humana, eu ainda assim pratico. Até que ponto eu respeito a coletividade? Essa é a ideia inicial da hipocrisia, não é isso? E é por isso que eu digo que a natureza humana ela é hipócrita. Porque ela tanto conhece o lado positivo e o lado negativo, mas ela tem esse direito de escolha, a ideia de livre-arbítrio, né? Mas essa ideia de livre-arbítrio, ela estaria superada ou obsoleta na perspectiva da coletividade. O que é a coletividade? Até que ponto o meu direito, a minha liberdade vai afetar a sua, né? E eu vejo muito isso na prática social, no exercício da advocacia, eu vejo muitos conflitos que a gente tenta conciliar, demonstrar os lados negativos, porque a pessoa quando chega, muitas vezes acha que está com a razão total. E esse outro, olha só a ideia do egoísmo e do egocentrismo. Ela acha que está com a razão central, ela não vê que ela vive em sociedade. E num conflito, muitas vezes existe um lado que ela que acha que está certo, está negativo também. E às vezes a gente conversa até... Tons de cinza, né? Os tons de cinza, justamente. E aí chega num denominador comum, a gente consegue fazer... Pelo menos eu, na atuação com o judiciário, consigo fazer muitos acordos, porque eu tento revelar para a pessoa, e às vezes tem gente que não entende, né? Você também está errado. Entenda, você é humano, você erra, você tem que entender porque isso. Porque causa essa confusão na cabeça da pessoa, porque se a outra pessoa está errada, eu, obviamente, estou correto. Exatamente. Mas, às vezes, as duas pessoas estão erradas. Exatamente, não existe. Só que o seu grau de erro bate, fere um argumento que um outro não fere tanto. Exatamente. É meio maluco isso.